aqui conosco, doutor Roberto de Carvalho Santos. Bom dia. Bom dia, Zelino. Bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Tá tudo bem? Graças a Deus. Hoje nós queremos ouvir falar a respeito de aposentadoria. São tantas as questões. Vale a pena lembrar ao ouvinte que se ele ainda não é aposentado e trabalha, certamente ele vai ser um. Exatamente. Todo mundo que exerce atividade remunerada, e hoje cada vez mais os informais, os que não estão aí com carteira assinada, a inclusão previdenciária está crescendo substancialmente no Brasil. Então são questões que interessam a todos nós brasileiros. Bom, Roberto, existe mais de um tipo de aposentadoria concedida pelo INSS, não é isso mesmo? Exatamente. Nós temos, geralmente, quando a gente fala em previdência social, as pessoas pensam que a Lei 8.213 só garante aposentadoria, quando, a bem da verdade, você tem um rol de benefícios previstos na legislação previdenciária, o que cada vez mais recomenda que o segurado tome ciência desses direitos e aqueles que não contribuam passem a contribuir. Inclusive até quem não exerce atividade remunerada, o segurado facultativo, né? Dona de casa, desempregada, etc., também pode contribuir aí para o INSS. Então nós temos aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Vamos começar falando a respeito de um dado pequeno dito pelo doutor Roberto. A dona de casa que está nos ouvindo, ela também pode começar a contribuir para se aposentar. Ela terá que contribuir com o mínimo de, que correspondente ao mínimo de um salário mínimo? Como é que é? Exatamente. Ninguém pode recolher menos do que uma alíquota determinada em lei sobre um salário mínimo, que é o piso da Previdência Social. O que 8%? O que vai diferenciar são as alíquotas. Nós temos 3 alíquotas para dona de casa. 5% sobre o salário mínimo, que é a alíquota a dona de casa de baixa renda, que está incluído nos programas de assistência social do CadÚnico, por exemplo, que a família recebe Bolsa Família. 11% sobre o salário mínimo, então tem a alíquota de 5%, de 11% para essa dona de casa que não é de baixa renda, que não está ali naquela renda familiar de até 2 salários mínimos, 11% sobre o salário mínimo, e tem a alíquota de 20% para aquela que quer aposentar com todos os benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição. Porque a alíquota de 5% e a alíquota de 11% não garante aposentadoria por tempo de contribuição. É o único benefício que é excluído. A alíquota de 20% inclui todos os benefícios, inclusive aposentadoria por tempo de contribuição. Eu esqueci de falar das modalidades de aposentadoria, Lina, aposentadoria por invalidez, que é outro tipo de aposentadoria prevista aí na Lei 8.213. Muito bem. Em todos esses tipos citados pelo doutor Roberto, tipos de aposentadoria, incide o fator previdenciário em todos eles? Não. O que ocorre? A aposentadoria por tempo de contribuição, que é 35 anos de contribuição homem e 30 anos para mulher, não exige idade mínima. Isso é um mito que muitas pessoas falam, que para aposentadoria por tempo você tem que ter 53 anos para homem e 48 para mulher. Isso não existe. Então, se você completar 35 anos de contribuição homem e 30 mulher, você já tem direito de requerer aposentadoria perante o INSS. O problema vai ser o fator previdenciário. Então, o fator vai reduzir substancialmente o valor da aposentadoria por tempo, que é uma média dos salários a partir de julho de 94, desconsiderando 20% dos menores salários, dependendo da sua idade. Então, um exemplo, Lina, se você tem 50 anos de idade e 35 de contribuição, você tem um redutor aí em torno de 40% por causa do fator previdenciário. Aos 55 anos de idade, o redutor é menor, em torno de 20%. Então, embora a pessoa possa se aposentar, ela tem que avaliar se aquele é o momento da aposentadoria em função do redutor do fator previdenciário. Na aposentadoria por idade, o fator só vai ser aplicado se for para aumentar. Aposentadoria por idade, o mínimo é 15 anos de contribuição, 180 contribuições, 65 anos de idade para mulher e 60 para o homem. Se for trabalhador rural, 60 anos de idade para mulher e 55 anos, 60 anos se for homem e 55 anos se for mulher. Então, voltando. Aposentadoria por idade, trabalhador urbano, 65 homem, 60 mulher. Se for rural, 60 homem, 55 anos de idade, mulher. E todos os casos tem que ter 180 contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social. E o fator previdenciário só vai ser aplicado na aposentadoria por idade se for para aumentar a média. E na aposentadoria especial, que é para quem trabalha em área insalubre, para quem é deficiente, não vai ter fator previdenciário. Particularmente em relação ao deficiente,
o fator previdenciário só vai ser aplicado se for para majorar a média. Bem, o tempo de quem trabalha no serviço rural é menor. Isso leva-se em consideração o quê? A dureza do trabalho rural, é isso? Exatamente. As condições de trabalho no campo ainda não são iguais em termos de fiscalização, em termos de condições remuneratórias. Então, a Constituição permite que o trabalhador rural aposente 5 anos antes por idade e mais, que é uma questão até muito controversa, mas é previsto na Constituição. O segurado especial, que é aquele que trabalha em regime de economia familiar, agricultura familiar, ele aposenta aos 60 anos de idade homem, 55 anos de idade mulher, sem nunca ter contribuído para a Previdência. Ele tem direito a um salário mínimo a partir dos 55 e 60, mesmo que não recolheu uma contribuição para o INSS. Bem, doutor Roberto já citou um caso, mas eu vou fazer uma pergunta que é mais genérica. A pessoa que completa 65 anos tem direito automaticamente à aposentadoria, mesmo que nunca tenha contribuído? Lino, essa é uma dúvida muito comum, né? Muita gente fala, eu não vou recolher para o INSS, que chegando aos 65 eu já estou aposentado. Isso é um grande mito, uma grande inverdade. Nós temos uma previsão de um benefício assistencial, que é o chamado LOAS, ou Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, que é devido ao idoso a partir dos 65 anos, mas que é considerado pobre. Aí ele vai ter direito a um salário mínimo por mês, não incluindo o 13º, pago pelo INSS, o chamado Benefício de Prestação Continuada da LOAS. Mas esse benefício ele é condicionado à renda familiar, que é uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo per capita. Então, para aqueles indivíduos que não estão enquadrados nesse critério da renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo per capita, é interessante planejar aí a sua aposentadoria para tentar se aposentar por idade, que é os 65 anos de idade homem, 60 anos de idade mulher e 180 contribuições mensais, que é o que a lei 8.213 prevê. Doutor Roberto, quais são os benefícios concedidos em razão da incapacidade para o trabalho? A incapacidade para o trabalho é sinônimo de invalidez? Exatamente. Lino, é dentro daquilo que nós começamos a falar no início da nossa entrevista. A Lei 8.213, que é de 91, que regulamentou a Constituição Federal de 88, não é uma lei que garante só a aposentadoria. Nós temos outros benefícios. Os benefícios chamados benefícios por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, exige aí 12 contribuições mensais para o segurado, mas ele tem que estar incapacitado de forma total e permanente para o trabalho. O auxílio-doença também exige 12 contribuições mensais, mas aí, nesse caso, a incapacidade é para atividade habitual. Então, se eu sou advogado e não tenho condição mais de exercer a advocacia de forma temporária, eu tenho direito a um auxílio-doença em caráter indeterminado, por prazo indeterminado, e o INSS vai prorrogando quando houver necessidade, enquanto eu estiver naquela situação de incapacidade parcial para o exercício da minha advocacia. E ainda tem o auxílio-acidente, que é devido aos empregados que sofrerem um acidente de qualquer natureza ou um acidente de trabalho e ficarem com algum tipo de sequela. Roberto, quem é que atesta, quem é que comprova essa incapacidade? É a própria Previdência? Exatamente. O segurado, através lá do telefone 135, ele deve agendar uma perícia médica, levar os seus relatórios médicos e exames complementares, etc. E aí o perito do INSS vai fazer uma avaliação médico-pericial. Se essa avaliação for contrária, ele ainda tem um direito de fazer um pedido de reconsideração e se o INSS negar, ele ainda pode recorrer à justiça. Infelizmente, muitas perícias que são realizadas pelo INSS não têm sido feitas da forma mais correta, não têm sido fundamentadas e isso tem gerado um grande número de ações aí na Justiça Federal. Roberto, é verdade que em alguns casos deve ser observada uma carência? Exatamente. A maior parte das situações, você tem que ter, para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições, Lino. Mas existem hipóteses que essa carência é dispensada. Vou dar um exemplo. Invalidez ou auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Não, basta uma contribuição. Só que, Lino, um detalhe muito importante para quem está nos ouvindo. Essa incapacidade ela tem que ter sido caracterizada depois que você começou a contribuir para o INSS. Por quê? Porque isso, a Previdência, ela lida com os previdentes.
O indivíduo que sofreu um acidente e começa a contribuir depois do acidente, ele tem um grande risco do benefício dele ser negado. Então é importante que todos estejam contribuindo, porque não adianta nada você ter uma incapacidade e depois voltar a contribuir, o INSS vai negar. É a chamada doença ou incapacidade pré-existente. Então o indivíduo recolheu uma contribuição, sofreu um acidente de trabalho, ele tem direito ao benefício, o acidente depois de ter começado a contribuir. Outra situação, acidente de qualquer natureza. Eu recolhi 2 contribuições para o INSS e sofri um acidente automobilístico. Estou incapacitado. Eu tenho direito ao benefício, mas o acidente tem que ter surgido depois de eu ter começado a contribuir. E as doenças consideradas graves, que é AIDS, câncer, hanseníase, alienação mental, tuberculose, também não precisa ter 12 contribuições. Mas quando a doença se tornar vamos dizer, incapacitante, eu já tenho que ser segurado do INSS. Então, esse é um alerta importante para as pessoas que não estão contribuindo para a Previdência Social e, eventualmente, têm alguma doença, lembrando que aí, a partir do agravamento dessa doença, é que o INSS vai avaliar se você é segurado ou não. Ou seja, avalia um alerta para as pessoas, né? Se alguém pensa assim, não, eu não contribuo, e se eu ficar doente, eu vou lá e contribuo e passo a receber. Não é bem assim, não é bem assim. E também tem a questão da pensão por morte, né, Lino? Como é que é essa pensão? A pensão por morte é o seguinte, se você é contribuinte do INSS e faleceu, você recolheu uma contribuição e faleceu, os seus dependentes têm direito à pensão por morte, não exige carência. Mas é óbvio que o que ocorre muito na prática, a pessoa para de contribuir, depois de 12 meses ela perde o vínculo com o INSS, essa é a regra geral. Ela vem a falecer, infelizmente, o dependente não vai fazer jus à pensão, a não ser que ele já estivesse aposentado. Então é importante não somente contribuir, mas manter a qualidade de segurado. Como é que você mantém a qualidade de segurado? Você não pode ficar em regra geral, como segurado obrigatório, mais de 12 meses sem contribuir para o INSS. Como segurado facultativo, 6 meses. Então isso também é outro alerta que nós deixamos aqui no ar. Se você está aí desempregado, se você recolheu como autônomo, não fique mais de 12 meses sem recolher para o INSS ou como facultativo mais de 6 meses. Por quê? Porque se acontecer um acidente, uma doença ou até mesmo óbito, você ou seus dependentes não terão nenhum amparo da Previdência Social. Muito bem. Então, Roberto, o assunto é extenso, muito extenso. Vamos falar mais oportunamente? Ok, estou à disposição. Obrigado, Zelino. Bom dia, obrigado.